Vamos lá, vamos começar por ela, pela COP30, que chegou ao último dia ainda, como disse o Cláudio aqui, ainda sem uma definição sobre diversos assuntos, sendo o principal deles a transição energética. O acordo necessário para o fim da COP segue travado agora pela retirada do mapa do caminho para o fim dos combustíveis fósseis do documento. Vamos ver na reportagem de Pedro Teixeira. O texto precisa ser aprovado por consenso e segue sujeito a novas alterações ao longo das tratativas. O presidente da COP30, André Correia do Lago, logo na abertura deste último dia, cobrou por uma união nas agendas nesta reta final da conferência. We need to preserve this regime with the spirit of cooperation, not in the spirit of who is going to win or is going to lose, because we know that with the Paris Accord that we fought so much for all those years, if we don't strengthen it, everybody will lose. Everybody will lose. No entanto, a própria presidência do evento teve dificuldade para manter o consenso, especialmente sobre o futuro do petróleo, gás e carvão. A divergência entre os países envolve especialmente os rumos da transição energética e o financiamento nos próximos anos. A situação se agravou depois da divulgação do esboço do acordo na manhã desta sexta, sem citar o mapa do caminho para o fim dos combustíveis fósseis. O tema era defendido pelo presidente Lula e pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, além de uma série de países da Europa e da América Latina. Grandes produtores de petróleo e gás, como a Arábia Saudita e Índia, pressionavam pela retirada do trecho e se contentaram com a citação apenas da necessidade de uma economia de baixo carbono. O texto apresentado também mantém discordâncias sobre financiamento climático e desmatamento. O movimento foi criticado por ambientalistas e por países que defendem o mapa aqui em Belém. A rejeição foi tão alta que cerca de 80 países anunciaram uma conferência para a redução do uso de combustíveis fósseis no próximo ano. O evento vai acontecer na Colômbia, no mesmo momento da COP31 na Turquia. Antes mesmo da divulgação do novo esboço, um grupo de 30 países, incluindo Colômbia, França, Reino Unido e Alemanha, já havia dito que não aceitaria um acordo que deixasse o tema de fora. A alegação é de que, na forma atual, o documento não atende às condições mínimas necessárias para um resultado crível. Depois de uma rodada de negociações, a ministra do Meio Ambiente da Colômbia, Irene Vélez Torres, criticou a retirada do mapa do caminho do texto e destacou que o apoio ao tema envolve diversos países. Clearly, the oil-producing countries are only trying to focus on adaptation. But adaptation is an empty bag if mitigation doesn't come next to adaptation. Cláudio, começo com você. Qual é a última atualização que você tem por aí? Qual é o teu sentimento dessa reta final, aí, dessa tentativa de alguma costura? Olha, Thaís, tudo pode acontecer nesse momento. Conferências do clima são assim mesmo, tensas nos momentos finais, porque é quando o impasse que já dura mais de 30 anos entre países desenvolvidos e países de desenvolvimento, sobre basicamente de quem é a responsabilidade, quem paga a conta, esse impasse costuma aflorar muito fortemente no final da conferência. A COP30 ela tem um agravante, que é justamente o fato de ocorrer num contexto geopolítico tão complicado, né? Você já mencionou aí na sua introdução o mundo em que a gente vive hoje. Então, assim, 2025 não é um bom ano para tentar salvar o planeta. Os países estão, os Estados Unidos, o maior devedor climático da história, o maior emissor histórico, o maior produtor de combustíveis fósseis do mundo, resolveram solapar a própria ordem multilateral sob a qual a Convenção do Clima e o Acordo de Paris puderam existir. Então, isso tem repercussões imensas aqui em Belém. E isso deixa
países que tradicionalmente não querem fazer muita coisa, ou não querem fazer quase nada a respeito da mudança do clima, mais empoderados. E é exatamente esse o tipo de movimentação que a gente está vendo aqui por parte de um bloco de países conhecido como LMDC, são os países em desenvolvimento alinhados, contém Índia, Arábia Saudita, Bolívia, mais um monte de países em desenvolvimento, vários deles produtores de combustíveis fósseis ou consumidores de combustíveis fósseis. Esses países hoje, com o declínio da liderança da União Europeia, com a ausência dos Estados Unidos, que é mais que uma ausência, dos Estados Unidos jogando contra tudo que está sendo feito aqui nesse contexto atual, esses países estão muito empoderados. E eles, basicamente, são o bloco mais poderoso em ação nas negociações da COP30. Quando o Brasil faz uma proposta que não era nada radical, o presidente Lula não estava pedindo para fechar todos os postos de petróleo amanhã. Ao contrário, nós sabemos que o Brasil também é um país produtor de petróleo. O Brasil quer sair da 8ª posição para a 4ª posição em 2030 entre os maiores produtores de petróleo do planeta. O que o Lula estava sugerindo foi que o mundo se sentasse para fazer uma conversa sobre como a gente vai implementar uma decisão que já foi tomada 2 anos atrás pelos países, lá em Dubai, de fazer uma transição manejada para o fim dos combustíveis fósseis. Cláudio, eu vou... Nem a palavra fim dos combustíveis. Não, desculpa, só termina, porque eu quero pegar exatamente dessa ponta da participação do Lula nesse debate. Desculpa te interromper, termina teu raciocínio, por favor. Sim. Então, o que o presidente Lula estava sugerindo era que a gente iniciasse uma conversa séria, identificando quais são as barreiras para os países se livrarem dessa dependência de combustíveis fósseis, quais são os facilitadores para os países se livrarem dessa dependência de combustíveis fósseis, e como é que a gente faz isso daqui para frente, porque não fazer isso, não entregar o mandato de Dubai, significa assumir que a gente vai viver num mundo mais de 2 graus Celsius mais quente. E é um mundo no qual nenhum de nós, muito menos os sauditas, que já moram num país quente demais, gostaria de viver. Então, a mera sugestão de que o mundo fizesse essa conversa, o tal do mapa do caminho, bastou para deixar esses países muito na defensiva, e de ontem para hoje, eles resolveram que, olha, não, isso aqui a gente não aceita, e o texto, de fato, o rascunho que saiu na madrugada dessa sexta-feira, já elimina qualquer menção ao mapa do caminho, tanto para combustíveis fósseis quanto para desmatamento. Sim. Mais grave do que isso, a expressão combustíveis fósseis não aparece mais em nenhum lugar de nenhum dos 13 textos do pacote de Belém. Então, sim, esse é o tamanho da polarização nesse momento. Esse ponto eu quero pegar aqui com o Lorival, porque, Lorival, a gente está essas 3 semanas cobrindo o COP, né? Eu tenho, hoje especialmente, passei o dia entendendo, conversando com gente como o Cláudio, que está participando lá, e eu percebi que há uma preocupação, assim, por exemplo, o fato do presidente Lula ter transformado o mapa do caminho numa pauta brasileira, sem ter tido muita articulação antes, né, teria criado ali uma certa crise diplomática e deixando o Brasil e a própria COP30 exposta a isso. Eu queria te ouvir, assim, eu acho esse ponto que o Cláudio traz, 30 anos em que se discute como fazer. Então, diplomaticamente correto ou não, o Brasil chega e diz, olha, então tá bom, então vamos mostrar como fazer. Onde é que você enxerga o erro de cálculo ou o excesso de resposta dos países produtores de petróleo que chega nessa situação que pode inviabilizar uma saída honrosa, um fim honroso para a COP? Eu acho assim, o mérito da proposta em si é indiscutível, né? Porque são os combustíveis fósseis que causam o efeito efeito estufa, as mudanças climáticas, né?
do nosso lado aqui são as queimadas, que o uso da terra é 75% das nossas emissões, dos quais 50% desmatamento, 25% agricultura, agropecuária, mas no resto do mundo é o contrário disso, é energia, 75% mais ou menos, né? Energia fóssil e tal. Então, não há dúvida de que o caminho é esse, é necessário fazer esse esforço. A questão é que está havendo uma normalização, uma naturalização, né, dos combustíveis fósseis, o presidente Trump e também a guerra na Ucrânia, enfim, uma série de questões contribuíram para isso. E aparentemente, talvez a presidência da COP tenha se lançado a isso sem a devida avaliação, né, da força que esse movimento teria. Parece que ele chegou a reunir 100 países, né? E agora a União Europeia está dizendo, pressionando duramente, que não vai aceitar uma declaração final sem esse elemento de um cronograma do abandono, né, da saída dos combustíveis fósseis. Mas realmente, se esse tema não entrar na declaração final, vai ser um retrocesso em relação às COPs anteriores, em que pelo menos a questão era mencionada, né? Havia toda uma discussão em torno do vocabulário a ser usado, mas pelo menos a discussão o tema era endereçado. É inconcebível uma COP que não fale de combustíveis fósseis, que são a grande razão do aquecimento global. Cláudio, você que está aí com a mão no pulso do que está sendo discutido, qual é a sua dose de otimismo / realismo? Será que o Cláudio está me ouvindo? Acho que a imagem dele congelou aqui para a gente. Travou a imagem, mas o áudio está... Ele consegue me ouvir, não? Ou a gente vai fazer a reconexão? Então, enquanto a gente faz a reconexão, Lorival, eu vou perguntar do otimismo versus realismo para ele, porque ele está lá. Você está dizendo o seguinte, né, que corre o risco de, se não tiver nem a menção do combustível fóssil, é um baita retrocesso. Ao mesmo tempo, se eles conseguirem incluir esse tema, o fato do Brasil, mesmo que tenha sido ali meio atrapalhado diplomaticamente, né, numa coisa mal articulada, se conseguir entrar o tema, manter o tema do combustível fóssil, o que aconteceu no Brasil não é um pouco, mesmo que não esteja no acordo, não vira uma referência, não se volta mais atrás? Quer dizer, a próxima COP não vai escapar de retomar esse assunto? Então, nós estamos vendo o risco, né, de que a COP não tenha essa lógica do incremento que você está citando. Então, isso não é uma coisa garantida, né, de que em COPs anteriores o combustível fóssil foi incluído e neste momento o texto que a gente tem não inclui. Agora, por outro lado, acho que a União Europeia e o próprio Brasil estão tracionando, e a gente viu aí a Colômbia e outros países, tracionando fortemente essa ideia de que não tem sentido ter uma declaração. Então, vamos ver, as COPs são sempre essa montanha-russa emocional. Vamos ver o que sai desse embate, que é um embate muito forte. Agora, de qualquer maneira, já aconteceu uma coisa, que foi a seguinte: os países que apoiam fortemente ou que apoiam os combustíveis fósseis, que dependem deles economicamente ou que dependem deles dentro de sua matriz energética fortemente, estão ousando, se atrevendo a tentar normalizar a ideia de que uma declaração final da COP pode não conter esse tema. Então, isso em si já é muito significativo. Cláudio, agora temos você de volta. Eu queria te perguntar sobre qual é o equilíbrio das doses que percorrem aí na sua cabeça agora entre o otimismo e o realismo de a COP conseguir superar essa barreira, esse obstáculo que surgiu aí no caminho. Qual é a tua dose de otimismo?
Thaís, eu acho que Belém, o que quer que aconteça daqui para frente com o resultado final, se vai ter mapa do caminho, se não vai ter mapa do caminho, se em vez do mapa do caminho a gente vai ter uma espécie de decisão de ofício da presidência da COP para abordar esse tema ao longo do ano que vem, isso tudo, o que quer que aconteça com esse resultado, a gente já tem um ganho extraordinário na COP30, que é o seguinte: no dia 6 de novembro, o dia que abriu a cúpula de líderes, nós tínhamos um país do mundo apoiando essa implementação acelerada da decisão de eliminar combustíveis fósseis. O país era o Brasil, nas palavras do presidente Lula. Agora a gente tem 82 países apoiando. Eu tive conversando recentemente com a Jennifer Morgan, que foi enviada especial para o clima do governo da Alemanha até recentemente, e ela falou assim: olha, todas as COPs que eu participei, e foram todas, esta é a COP em que mais se falou sobre combustíveis fósseis. A gente demorou 28 anos de negociação para ter combustível fóssil mencionado numa decisão de COP. Só aconteceu em Dubai, apesar de que todo mundo já sabe, desde o século XIX, que os combustíveis fósseis são a causa primária da crise do clima. E a primeira vez que eles aparecem num texto é justamente em Dubai. De resto, né, foi uma decisão de COP de um país petroleiro, os Emirados Árabes. Então, esse momento político que aconteceu em torno da agenda de combustíveis fósseis, e vamos lembrar que é um assunto que não estava na agenda formal da COP, e ele segue não estando na agenda formal da COP30. A COP30 tem várias outras decisões a tomar sobre transição justa, sobre adaptação, sobre financiamento à adaptação, que é um tema absolutamente fundamental hoje no mundo que já está beirando a ultrapassagem do limite de aquecimento de 1,5 graus. Os combustíveis fósseis, eles não estavam na agenda, eles viraram um movimento político, né? A implementação desse roteiro para eliminação desses combustíveis ganhou tração ao longo dessas 2 semanas, a ponto dela se tornar, nas palavras da ministra das Ilhas Marshall, que deu uma coletiva hoje, junto com a ministra Irene Vélez, da Colômbia, ela se tornou incontornável. Mesmo que não saia nada daqui de Belém sobre isso, que é o que a gente precisaria mesmo fazer, porque o tema é urgente e nós já temos um mandato dado em Dubai para isso, sim, esse movimento ele não pode mais ser parado. A gente tem uma onda que só deve crescer aí nos próximos meses. Que é um pouco o que eu tratei aqui com o Lorival enquanto a gente se reconectava, né? Que é assim, se não veio para ficar e vai ser a verdade inconveniente que vai permear os debates a partir de agora, né? Ou o enfrentamento inconveniente e inescapável ao mesmo tempo.